Boa noite, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você sabe que o nosso programa é ao vivo às quartas-feiras, às 19h45, e você pode participar dele através do telefone 3543-6413 e fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida com o nosso convidado. Hoje nós temos aqui conosco já uma profissional que já esteve já há um bom tempo aqui conosco falando sobre a questão da ortodontia. Ela é uma excelente profissional aqui de Araras, já está há um bom tempo aqui. É a doutora Alba Magali Gonçalves, que está aqui conosco, e com ela que nós vamos tirar dúvidas e falar um pouco sobre essa questão da ortodontia. Quando colocar aparelho? Tem idade para colocar aparelho, né? Dúvidas que muitas pessoas têm com relação a tipos de aparelhos, né, que tem que ser colocado, a extração do siso, né, é preciso, tem necessidade, né, que muita gente... Enfim, essas dúvidas nós queremos tirar com ela hoje. Então você que está em casa, quiser tirar alguma dúvida, 3543-6413 e você pode fazer a sua pergunta. Alba, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco, participando do nosso programa. Nossa, eu é que agradeço, foi assim, com muita honra que eu venho participar e boa noite, né, a todos os telespectadores, obrigada por escutar um pouquinho do que a gente tem para falar. Tá certo. Doutora Alba, realmente, é uma profissional das mais gabaritadas aqui que nós temos aqui em Araras. Ela já foi, inclusive, eu sei, através de pessoas informadas, e até da minha família mesmo, né? De curso de pós-graduação em Campinas. E hoje ela está um pouco mais quieta aqui, né? Um dia desse a gente conversava sobre isso, né? Mas durante um longo tempo, ela esteve ministrando cursos fora aqui de Araras, na área da ortodontia. E, Alba, estamos já entrando no assunto, Alba. Essa questão da ortodontia hoje não é mais luxo, não é mais, dizer uma coisa assim, moda, mas todos nós queremos ter um sorriso bonito, né, os dentes bonitos, e isso já de um bom tempo que veio ao tratamento ortodôntico, a correção dos defeitos dos dentes. E a gente, há um tempo atrás, a gente só via muitos adolescentes, né, com os aparelhos e tudo, mas hoje a gente está vendo muitos adultos também e até pessoas de mais idade. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, você falasse para a gente sobre essa questão, assim, o tratamento ortodôntico, quando indicar, né, as mamães que estão nos escutando, devem levar seus filhos, e depois vamos falar, então, dos mais velhos. Bom, a indicação da ortodontia, quando procurar a ortodontia, um básico, assim, quando começar a amolecer o primeiro dentinho, trocar o primeiro dente de leite pelo permanente, você já pode consultar um ortodontista. Nossa, Alba, mas será que tão cedo assim, na faixa de idade entre 4, 6 anos, né, vai precisar de aparelho? Na verdade, não vai precisar muitas vezes, né? Mas o ortodontista já é aquele profissional que vai acompanhar toda essa dentição, toda a troca dos dentes, inclusive verificar através de radiografias a possibilidade de algumas anomalias dentárias, falta de dente permanente, dentes permanentes que estão vindo em atraso. Isso é importante para que haja essa evolução na dentição. Procurar o ortodontista. A gente sabe que muitas vezes a ortodontia, por ser uma especialidade, né, temos também o dentista, o clínico geral, né? Normalmente, as pessoas procuram hoje, né, vamos colocando assim nos dias atuais, já estão procurando diretamente vocês, ortodontistas, ou muitas vezes passa por um clínico, esse clínico então que identifica alguma coisa e encaminha, ou pode ser as duas opções? Com certeza são as duas opções, não tenha dúvida, porque é interessante que a evolução da odontologia, nesses últimos 30 anos, antigamente a odontologia era mais curativa, mas com toda a evolução de técnicas, materiais, o que aconteceu? E também o poder público colocando flúor nas águas, houve uma diminuição gradativa de cáries e algumas... Hoje, então, o paciente vai, sim, começa pelo odontopediatra até na barriga da mãe. Mas o que acontece é que ele está indo para ser acompanhado, passa um flúor. O dentista que o acompanha, normalmente, ele vai encaminhar para o ortodontista, mas alguns acabam ficando meio
indecisos, e aí uma dica boa é essa, para passar para o meu acompanhamento, para o acompanhamento pelo ortodontista, essa troca dos dentes que é bem fácil dos pais perceberem, né? Ah, tocou o primeiro dentinho, agora mesmo que ele não teve uma orientação, ele já pode sim procurar sozinho o profissional, com certeza. Alba, a gente sabe que hoje as ciências médicas, odontológicas, né, elas também têm o suporte de exames de avaliação para que se possa ter uma ideia do real, do problema e tudo. A ortodontia se utiliza muito de exames de imagem, né? E eu te pergunto, hoje é o raio-x simples, é a tomografia, que estudos normalmente vocês fazem assim, como o suplemento e complementação da avaliação clínica que vocês fazem? Olha, como básico, sempre as radiografias. Isso é inconcebível você fazer um tratamento ortodôntico para um paciente sem antes planejar e ter um diagnóstico, né? O diagnóstico é o alicerce. Maloclusão é uma doença, mas é uma doença que não mata, mas é uma doença. E para tanto, você precisa diagnosticá-la para oferecer o tratamento correto, o remédio correto. Como diz aquele ditado, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho é válido, não é? Então, na ortodontia é uma ciência médica que precisa da avaliação clínica, muito importante, e a partir daí a gente pede exames. Os exames iniciais continuam sendo radiografias, modelos, fotografia é muito importante, porque a gente vai lidar com face. Eu vou fazer mudanças nessa face, tem coisa que eu quero, tem coisa que eu não quero, então isso é importante no estudo. Mas tem uma série de outras anomalias que a gente precisa ir um pouco mais a fundo, né? E aí sim, com muita procedência, entram imagens de ressonância magnética, tomografia para tecido duro, tem específicas, Cone-Beam para odontologia, quando você vai tracionar um dente, ou casos cirúrgicos, isso envolve imagens já de nível superior. Mas não é rotina, não. Com relação à indicação do tratamento ortodôntico, claro que eu acredito que uma boa parte tem a ver com a estética, né? Um sorriso bonito. Mas existem aqueles casos, Alba, de indicação do tratamento ortodôntico por outras alterações funcionais, ronco, apneia do sono, a própria mastigação, enfim, eu quero que você me diga assim, a estética e outras mais indicações que se tem para o tratamento ortodôntico. O tratamento ortodôntico, ele tem sim é a primeira coisa, é o primeiro motivo que o paciente procura. E quero que continuem procurando, porque a estética é muito importante, né? Primeiro cartão de visita e tudo mais. É isso que leva o paciente até o consultório. Só que cabe ao profissional colocar a importância desse valor estético que ele está buscando e colocar a importância do funcional, que na balança 50%, e muitas vezes ele nem sabia dessa importância. É difícil o paciente, a não ser que tenha sido por uma recomendação do clínico, procurar você por função. O objetivo é estético. Eu vou buscar essa estética no meu plano de tratamento também, mas não posso abandonar de jeito nenhum a função. E nisso entra uma série de problemas, e aí você citou o ronco. Isso é muito bom que as pessoas saibam que a odontologia, a ortodontia, ela atua nessa parte de ronco e apneia, mas como coadjuvante. O paciente tem que chegar para mim já até com uma indicação do médico otorrino, normalmente, né? Porque ele já fez todo o processo de avaliação e indica, e aí sim,
existe possibilidade de colocar, e não é o aparelho simples, aqueles quadradinhos, não, são aparelhos mais específicos para ajudar aquele paciente a ter uma respiração melhor através do avanço da mandíbula, que esse aparelho móvel vai fazer de uma maneira simples que eu estou colocando, tá? Então, mas tem que ter todo um protocolo para isso, não é, eu ronco, eu vou lá e vou pôr um aparelho, não. E a gente vai dar uma qualidade de vida melhor para o paciente, desde que ele esteja já se cercado, principalmente porque a apneia é uma coisa muito séria, né? Então, a gente não pode entrar nisso sem ter todo um respaldo e um acompanhamento do médico, né? Isso é importantíssimo. Com relação aos aparelhos, as próteses que são usadas, né? Eu me lembro quando você tratou, inclusive, minha filha, né? Que ela colocou inicialmente um que, né, mais assim, que aquela coisa, parecia um robozinho, né? E tudo. E depois, claro, na evolução tem aqueles mais... E hoje, às vezes, eu vejo algumas pessoas, inclusive, com as próteses bem discretas, transparentes. Então, isso evoluiu. Hoje ainda tem a necessidade daqueles mais ainda que dão... Sim, olha, o problema da gente pensar em aparelho é muito bacana você comentar, porque a gente a pessoa quando vai buscar um tratamento ortodôntico, ela sempre pensa nos quadradinhos, né? E houve sim, nesses quadradinhos houve uma evolução bacana também, com os aparelhos ditos estéticos. Eles não vão dar 100% de transparência, porque o fiozinho, né? Algumas indústrias fabricam alguns fios, mas eles ainda não chegaram à excelência, né? Mas esses aparelhos são de materiais do tipo porcelana, safira, que dá bastante estética, sim, para o paciente. Agora, esse outro tipo que põe por fora, aquele antigo que as crianças, inclusive, chamavam de cabresto, freio de burro, não existe. Assim, existe, é muito bom, mas acabou caindo em desuso porque o paciente não colabora, mas aquele próprio da Lívia é muito usado para o tipo de maloclusão que ela apresenta. Ainda é atualíssimo hoje, com até pesquisas através de puxadas sobre mini parafusos. Outra coisa, a gente sabe que as deformidades da face também, e hoje o que atua a cirurgia bucomaxilo, né, atua muitas vezes. Há casos em que você, na sua avaliação, você vê que o problema não é só um tratamento ortodôntico, mas ele precisa também ter o complemento, ou ainda primeiro um tratamento por um bucomaxilo. Existem casos assim que você já identifica e às vezes não é só dentro do tratamento ortodôntico que vai resolver? Existem casos? Sim, olha, Eliseu, você não imagina o quanto é comum, né? Porque a ortodontia, ela é limitada. Ela é bastante limitada porque ela é feita para movimentar dente. Mas muitas vezes o paciente, ele acha que o dente dele está para frente e na verdade é o queixo que está para trás. E dependendo do que ele está querendo, né, quando ele busca a ortodontia, ele pode se decepcionar. E a gente, avaliando toda aquela documentação, é que vai conseguir passar isso para ele. Se você pensar que for a ferro e fogo, acaba muito caso caindo em cirurgia, mas não é assim. Aí, nós, como ortodontistas, conseguimos mascarar um problema ósseo movimentando os dentes. Inclina um dente um pouco para frente ou para trás e consegue mascarar. E na grande maioria dos casos, a gente tira o paciente da cirurgia. Mas tem alguns casos que a movimentação acaba sendo... se a gente for movimentar ortodonticamente, fica excessivo, eu vou prejudicar o paciente, não vou trazer benefício para ele, aí não tem outra solução a não ser a ortodontia, a cirurgia ortognática. Mas a cirurgia ortognática, como protocolo, não vem antes. Existe um protocolo hoje muito moderno que é de benefício antecipado, mas o normal é você primeiro passar
pela ortodontia, faz o preparo e aí sim o bucomaxilo vem, faz a cirurgia. Depois o paciente volta e eu termino a ortodontia. Então ele vai de aparelho e ele volta para mim de aparelho e eu termino. O benefício antecipado são para casos poucos, que se faz a cirurgia, coloca o aparelho, já faz a cirurgia sem mexer nos dentes ainda e depois eu trato uma outra maloclusão. Mas são poucos casos e tem que ter muito cuidado. Você que está em casa, pode participar, né, gente? Eu estou fazendo aqui um monte de perguntas que eu estou lembrando, assim, de dúvidas que a gente vê muitas pessoas conversando e comentando sobre as questões da ortodontia. O nosso telefone de contato é 3543-6413. Você pode falar com a doutora Alba aqui enquanto nós estamos ao vivo. Mas, Alba, ainda com relação ao tratamento ortodôntico, tempo. É variável de paciente para paciente, quer dizer, normalmente existe uma estimativa quando você começa um tratamento, né? Existem aqueles tratamentos de muitos anos, de pouco tempo, isso é variável? Sim, o tratamento, o tempo de tratamento ortodôntico vai depender sempre do tipo de maloclusão, da movimentação que a gente vai fazer no paciente. Mas esse tempo não é para ser excessivo, não é para ser longo. E vamos colocar assim, às vezes acontece isso no meu consultório, que o paciente começou lá, com o meu acompanhamento até, aos 6 anos de idade, com 18 ele está lá ainda. Nossa, você tratou dos 6 aos 18? Não, a gente atuou em momentos pontuais. Por isso que é legal de levar o paciente cedo, né? A gente vai atuando, volta, mas em casos de corretiva, que é o padrão, né? Tem casos que eu levo 18 meses para terminar, tem casos que vão para 30 meses. E o máximo seria aqueles casos de adultos que precisam desinclinar dente para fazer implante e são mecânicas mais demoradas, que aí pode chegar a uns 42 meses, 48. Mais que isso, não é tão comum hoje em dia não, pelo menos não que eu... Tá, mas feito o tratamento, por exemplo, às vezes foi numa idade ainda de adolescente, pode acontecer de, passado algum tempo, haver alguma modificação, até pelo próprio aquecimento, alguma outra hábito até da pessoa, alguma coisa assim. Isso pode, num futuro, você voltar a reavaliar e às vezes até fazer uma nova correção, uma coisa assim. Isso também pode acontecer. Sim, nossa, essa sua colocação foi perfeita. Porque as pessoas, às vezes, elas se frustram. Porque, puxa, olha, levei meu filho na idade certa, tratou no momento certo, e aí já imagina que nunca mais vai precisar pôr aparelho. Inclusive porque aparelho não é uma coisa confortável, por mais que a tecnologia tenha avançado. Mas é mito que você não coloca aparelho na adolescência, mesmo tendo sido feito um tratamento de excelência, uma coisa bem acompanhada, que o paciente tenha colaborado, muitas vezes ele vai necessitar de um segundo ou às vezes até de um terceiro tratamento. Por quê? A gente vai trabalhar com crianças e adolescentes. Isso significa crescimento e desenvolvimento. E depois, como adulto, significa maturidade. O envelhecimento da face. A gente lida com a face, com a boca está inserida na face, e aí vem as rugas que a gente chama da boca, que é o dente se movimenta. Muitas vezes é um tempo pequeno, né? Às vezes o segundo tratamento pode ser um tempo rápido, mas nem sempre. Pode ser que necessite de um tratamento completo de novo. Ok. Chegaram algumas perguntas aqui. Doutora Alba, o dente do siso tem que ser obrigatoriamente retirado? É a Ana de Pirassununga. Nós estamos recebendo aqui, nosso alcance da rede Opinião de TV, está chegando lá em Pirassununga. Estamos aí com a Ana perguntando à doutora Alba sobre o siso. Oi, Ana. Olha, antes da gente começar o programa, eu até comentei com o doutor Eliseu a respeito disso. É uma dúvida cruel para todo mundo, porque tem toda
um folclore em cima de siso, de dor e de... o que eu posso te dizer é assim, não é necessário todo mundo tirar, mas é importante ser acompanhado. Por quê? O siso ele pode vir a ficar preso ou impactar no dente vizinho. Se ele não for acompanhado, ele pode trazer consequências. E na cabeça, assim, no que foi colocado no passado, é que a grande consequência era entortar os dentes. Mas, na verdade, isso é pouco. Ele pode causar mais problemas de infiltração de alimento, quando ele só aparece uma pontinha, ou ele pode comer o dente vizinho onde ele está impactado, ele pode se transformar num cisto e algum mal maior. Mas vamos acompanhar. Essa semana eu dei uma notícia boa para um paciente, ele saiu feliz da vida porque ele chegou lá pensando que ia ter que extrair o siso e falei que não. Mas pelo contrário o outro foi. E, vamos acompanhar, mas não se preocupa, na hora certa o teu dentista vai te recomendar e se não for preciso, não tira não. E nós temos aqui uma pergunta que você até acabou de comentar há poucos instantes, qual o tempo máximo de se usar um aparelho? O João Godoy do Belvedere que está perguntando. E você falava que é em torno de 30, né? Olha, a média, quando tratamentos em adolescentes, a gente, tô dando uma média, assim, depende muito do que nós vamos fazer, né? Mas a média é na faixa de 30, 36, tem casos adultos que perderam dente, a gente acaba levando um pouco mais, o paciente adulto precisa de uma movimentação mais lenta, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, mas não costuma ultrapassar esse período, só se for assim, casos muito específicos, tá? Não é uma coisa geral. O geral é em 30, a não ser que você suma do consultório. Outra pergunta que você também já comentou mais, mas pode talvez dar um reforço. Doutora, o tratamento acaba com a retirada do aparelho? É a Denise do Jardim Cândida que pergunta. Ô, Denise, não acaba não. Eu peço para o meu paciente me procurar por uns 5 anos, ele continua indo. Depois que tira o aparelho fixo, você vai colocar os aparelhos que os pacientes não gostam muito, mas são os móveis de contenção. São importantíssimos o uso, né? Mas você vai usar por um período, então eu vou acompanhar. Depois que eu tirei, eu quero acompanhar a sua maturidade. Não precisa ir todo mês, quando está em tratamento ativo, eu até determino, olha, você volta daqui 6 meses, você volta daqui 1 ano, agora você está de alta, volta daqui 1 ano, 2 anos, tudo bem, mas você vai estar com aquela barrinha que todo mundo conhece também, aquele ferrinho, quando eu vou tirar aquilo, Alba? Um dia, um professor assistindo um congresso, ele falou assim, quem põe essa barrinha é o ortodontista, quem tira é o legista. Então, esquece essa barrinha, higieniza bem, mas eu gostaria que meu paciente me procurasse anualmente para eu controlá-lo. Outra pergunta aqui, doutora Alba, até que idade uma pessoa pode pensar em fazer um tratamento ortodôntico? Por volta dos 60 anos ainda é possível? A Sônia do Jardim Fátima. Sônia, totalmente possível, tá? Eu já tenho pacientes até com mais idade, então esqueça a idade cronológica. No passado a gente teve muito preconceito com relação a tratamento em adulto. Hoje a tecnologia, a pesquisa, a ciência avançou muito, a gente trata pacientes. O importante é ter saúde bucal. Quando eu digo saúde bucal, é gengiva, não pode sangrar, gengiva saudável, porque é ali que nós vamos movimentar os dentes. Você vai ser acompanhado por um profissional especialista em gengiva, ao mesmo tempo que é acompanhado pelo tratamento ortodôntico, mas os seus dentes se movimentam e fique tranquila que dá sim. Outra, doutora Alba, a questão da osteoporose que acomete as pessoas, as mulheres principalmente, isso acontece também a nível dos dentes, acho que ela está dizendo da arcada dentária, né? E pode comprometer um tratamento ortodôntico? As pesquisas dizem que não.
as pesquisas, existe sim a perda óssea, pela fragilidade óssea da osteoporose, mas ela não limita em nada o tratamento ortodôntico. Ok. Então, gente, você que está em casa, tem um tempinho, nós estamos quase no final do nosso programa, você pode participar ainda pelo telefone 3543-6413 e tirar sua dúvida aqui com a doutora Alba com relação ao tratamento ortodôntico. Começamos antes do programa, Alba, que existem muitas perguntas que são assim, chegam no seu consultório no dia a dia. E eu queria deixar esse tempinho final assim para que você pudesse estar comentando algumas coisas assim, que você acha interessante de mensagem para os nossos telespectadores com relação a essas dúvidas mais corriqueiras que você tem visto no seu dia a dia e de orientação até mesmo com relação a quando procurar o tratamento ortodôntico. A mensagem que eu gostaria de incutir para as pessoas é que podem buscar consulta no ortodontista, mas eu preciso de um encaminhamento? Não, você não precisa. É importante que você faça uma consulta, às vezes nem achando que o meu dente está torto, está para frente, porque o que mais impulsiona a pessoa a procurar o ortodontista é alguma coisa que está incomodando na face. Mas às vezes você tem um problema e nem está aparecendo tanto na face naquele momento, mas que se a gente conseguir atuar no momento correto, nós vamos facilitar o caminho lá na frente, tá? Então, isso é muito importante, você começar a buscar o profissional, mesmo que não seja para iniciar um tratamento, mas já buscar orientação. Essa é uma dica importante. A outra dica o que foi essa última pergunta, idade, esqueça, não se preocupe com idade, isso é passado, é preconceito. O profissional tem condições plenas de tratar o paciente adulto. Tem até tipos de aparelhos, né, que cada um tem sua indicação, pode buscar, sempre lembrando que faça o que o teu dentista pedir. Você precisa ir buscar um profissional da gengiva? Busque. Você precisa ir num dentista de canal? Busque. Porque a gente precisa ter uma inter-relação entre os profissionais. Isso às vezes desanima um pouco o paciente. Nossa, Alba, eu vou ter que ir num dentista, no outro dentista, né? Mas não desanime, a gente vai cuidar de você e para ter esse cuidado, é importante você seguir as orientações. Isso é base, alicerce para a gente conseguir o objetivo final, que é o sorriso, né? Sim. Sorriso. Você sabe que outro dia eu li numa reportagem do Ivo Pitangui, que ele, antes de fazer as cirurgias dos pacientes dele, ele manda o paciente para o dentista. Um dos motivos é não ter nenhum tipo de infecção, ele não pode correr esse risco, né? E as infecções da boca podem ir para o organismo. E o outro é que muitas vezes ele vai no ortodontista e acaba resolvendo o problema estético dele lá. Isso é uma grande verdade. Não, mas você vê realmente a competência de um Ivo Pitangui, né? Quer dizer, ele podia simplesmente pegar e fazer o serviço dele, ganhar o dinheiro dele, não, mas ele tem esse cuidado, porque, como você mesmo diz, às vezes o problema não está num retoque de cirurgia plástica, mas num tratamento ortodôntico, da estética, né? Isso é muito legal, achei. Isso a pessoa que está em casa, o leigo, não sabe. Sim. Ele acha que às vezes alguma coisa aqui na face é porque está envelhecendo ou que precisa de uma cirurgia. Muitas vezes você mexe no dente e você muda. Você falava há pouco, inclusive, né? E até eu falei, aproveitar e perguntar, porque a gente sabe que a perda de tecido muscular, e nós temos músculos aqui na face, é natural com a idade. Isso vai dando deformidades na face e que pode ser acentuado ou não, de acordo até como é que estiver a arcada dentária, né? Então aí pode, muitas vezes, até melhorar um pouco, né? Nossa! E aí, Alba, a minha pergunta final, porque eu acho que é importante essa mensagem hoje para a gente levar, da importância primeiro da ortodontia como uma área da saúde importante, porque o sorriso é o nosso cartão de visita, a face, né, e tudo. Com relação, às vezes até a pessoa ela acha que ela tem não tem nada assim
que seja uma coisa exagerada ou gritante do ponto de vista estético. Mas é interessante fazer um estudo, vamos dizer, da arcada dentária, dar uma olhadinha como é que está. Isso ao longo da vida, isso é interessante do ponto de vista até de prevenção, alguma coisa assim? Ajuda muito, porque a gente está vivendo uma época em que nós vamos chegar aos 90 anos. Né? Outro dia eu fui no médico e ele falou, Alba, você vai chegar aos 90 anos. Então, eu quero chegar com os meus dentes bonitos e não só, e saudáveis. Não se assustem com o envelhecimento. A gente tem um pouco de perdas ósseas, então a gengiva sobe um pouquinho. Isso também a periodontia está aí para ajudar muito, né, nessa área. Mas o importante é que se a gente mantiver a saúde da boca, a boca é a entrada para todos os tipos de doença. Então, se a gente estiver mantendo a saúde e conseguirmos manter o sorriso, a autoestima, é tudo de bom para você entrar nessa maturidade aí que todo mundo tem o verdadeiro horror, né? Exato. Então vale a pena e não é só, pense assim, não é só por estética, vai buscar, porque às vezes você acha, não, mas esse dentinho, às vezes não é esse dentinho torto que eu vou ver uma outra coisa que você nem sabe, né? Lá atrás, um encaixe que pode te dar uma qualidade de vida muito melhor. Eu fiz a pergunta porque eu, inclusive, estou te devendo, porque eu, embora não tenha nenhuma preocupação assim em princípio, mas por tratar dos meus filhos, um dia desse, consultou a doutora Alba, levando a minha filha, e eu falei, eu quero fazer uma avaliação para ver como é que está. E estou devendo a doutora Alba ainda o estudo. Nós vamos terminando, gente, aqui o nosso programa, agradecendo muito a doutora Alba por esse bate-papo gostoso, muito, acho que, informativo, acho que muitas pessoas realmente tiraram muitas dúvidas. Quero deixar um convite para uma próxima oportunidade de vocês trazer aqui, estar conosco novamente, Alba, tirando as dúvidas com relação a isso. Então, suas últimas palavras e a gente vai terminar. Eu também agradeço essa oportunidade. Eu não sou filha de Araras, mas estou aqui desde os 2 anos de idade, então fui muito bem recebida profissionalmente em Araras, adoro essa cidade e para mim é uma honra estar aqui conversando com você, além de você saber que eu sou uma admiradora sua. Obrigada por todos. Ok, gente, nós vamos terminar então o nosso programa. Sabe que esse programa tem reprise, sexta-feira às 18h15. Gostou da entrevista? Quer ver de novo? Sexta-feira às 18h15 nós teremos a reprise deste programa, só que não vale ligar porque aí não tem como responder, né? E na quarta-feira que vem teremos um novo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.